Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy e você confere com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. No Rio Grande do Norte, procurador e promotor foram baleados na sede do Ministério Público. Aqui de notícia do governo federal, o fundo do programa Minha Casa Minha Vida passa a atender todos os municípios brasileiros. Os detalhes você confere com a gente a partir de agora, aqui diretamente de Brasília, nas emissoras do Sistema EBC, da TV Brasil e da Rádio Nacional. A gente começa o noticiário hoje falando justamente sobre esse caso de violência no Rio Grande do Norte. Carolina Pimentel, editora da Agência Brasil, tem informações sobre esse caso em que promotor e procurador adjunto foram baleados. Carolina, o que é que ocorreu exatamente? Boa noite. Boa noite, Rosiane. Um servidor do Ministério Público do Rio Grande do Norte, ele baleou o procurador-geral adjunto do Estado, Jovino Pereiro da Costa Sobrinho, e o procurador de Justiça Wendel Beethoven Ribeiro, que é lotado no Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. Esse crime ocorreu por volta das 10h30 da manhã de hoje, na sede do Ministério Público, em Natal. Bem, segundo o que já foi identificado, o autor dos disparos é Guilherme Vanderlei Lopes da Silva, que é funcionário do Ministério Público no Rio Grande do Norte, trabalhava como assessor de uma procuradoria. O assessor de imprensa do Ministério Público, Divino Pereira, contou um pouco como aconteceu, como foi esse crime hoje de manhã em Natal. Vamos conferir. O servidor entrou na sala, entrou também onde estavam os promotores, a gente só sabe Dr. Wendel e Dr. Jovino. Começou a efetuar os disparos, atingiu o Dr. Wendel nas costas e Dr. Jovino na altura do tórax e ele fugiu. Os vigilantes daqui atiraram com forma de tentar impedi-lo, de parar. Eu soube que teve informações que atingiram o pneu do carro. O procurador e o promotor foram socorridos, foram operados e passam bem. O autor dos disparos, Guilherme Silva, continua foragido. A polícia investiga o caso, mas ainda não se sabe o que pode ter motivado esse crime. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. Agora a gente vai até o estúdio da Rádio Nacional conversar com Maíra Heine e a gente vai mudar de pauta, porque um dos principais temas da semana continua sendo a questão dos desdobramentos, aí o impacto da Operação Carne Fraca. Hoje o presidente da República, Michel Temer, voltou a defender a qualidade da carne brasileira. Maíra, boa noite. O que disse o presidente? É isso mesmo, Rosiane. O presidente Michel Temer afirmou hoje que a carne brasileira é a melhor do mundo. Ao comentar o trabalho do ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, Temer disse que o governo trabalha para reduzir as tensões. Vamos conferir o que disse o presidente. O Aloysio tem feito um trabalho extraordinário para logo reduzir essas tensões que ontem já começaram a ser reduzidas. Você sabe que a Coreia do Sul, por exemplo, que é grande compradora nossa, havia, num dado momento, suspendeu, mas imediatamente no dia seguinte voltou a autorizar a compra da carne brasileira. Segundo o presidente, a sua equipe tem obtido resultados satisfatórios no sentido aí de estancar a possibilidade de outros países proibirem a compra da carne brasileira após denúncias de irregularidades na fiscalização do produto feita pela Operação Carne Fraca. E agora nós vamos direto ao Palácio do Planalto falar com Gisele Garcia, que tem informações sobre um recall de carne. É isso mesmo, Gisele? Boa noite. Boa noite, Maíra. Boa noite a todos. É isso mesmo, viu? A Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça determinou que os frigoríficos Pecim, Transmit e Souza Ramos recolham todos os produtos, tanto das gôndolas dos supermercados, quanto aqueles produtos que foram vendidos para os consumidores. Essa decisão foi tomada porque o Ministério da Agricultura fez uma vistoria nesses frigoríficos e detectou algumas irregularidades, comprovou que existe mesmo muito problema na produção e na distribuição das carnes e derivados desses frigoríficos. A partir daí, o Ministério produziu um relatório e encaminhou para a Senacom, que tomou essa decisão. A gente ainda não tem informações sobre como vai ser feito esse recall. A gente só sabe que ele deve começar no prazo de 5 dias úteis. Então, aqueles consumidores que têm produtos em casa dos frigoríficos
Transmit, do frigorífico Souza Ramos, e também da marca Italy, produzida pelo frigorífico Pecim, devem ficar atentos às informações que devem surgir nos próximos dias, viu? É com você, Rosiane. Obrigada, Gisele. Se a gente tiver outros detalhes ao longo do programa e também no nosso noticiário da TV Brasil, você vai conferir aqui com a gente. A gente volta a conversar agora com Carolina Pimentel, editora da Agência Brasil, para conferir outros destaques da agência. Um deles foi a cobrança feita hoje pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Gilmar Mendes, para que sejam investigados vazamentos da Operação Lava Jato e vazamentos em relação aos depoimentos, as delações de empresários da Odebrecht. Carolina Pimentel, o que disse o ministro? Bem, Rosiane, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Gilmar Mendes, ele fez uma cobrança para que seja investigado o vazamento de depoimentos sigilosos de ex-executivos da Odebrecht, nos quais são relatados supostos repasses ilegais para a campanha da chapa Dilma Temer nas eleições de 2014. Bem, na última quarta-feira, o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Herman Benjamin, encaminhou aos demais ministros do tribunal um relatório parcial sobre a ação que pede a cassação da chapa Dilma Temer por abuso de poder econômico. Nesse relatório, há trechos dos depoimentos de ex-executivos da Odebrecht, incluindo de Marcelo Odebrecht, que era presidente da empresa. Essas declarações estão sob segredo de justiça, mas no dia seguinte à distribuição do relatório, trechos dos depoimentos foram divulgados pela imprensa. Herman Benjamin, inclusive, já determinou a investigação desses vazamentos, que podem, inclusive, ser considerados crimes. Mas vamos ouvir o que o ministro Gilmar Mendes falou sobre essa cobrança que ele fez de investigação sobre esses vazamentos. Eu deploro vivamente, seriamente e exijo que nós façamos a devida investigação nesse vazamento agora lamentavelmente ocorrido. Acho que isso fala mal das instituições. É como se o Brasil fosse um país de trambiques, de infração. Assim como nós não podemos praticar vazamento aqui, ninguém pode fazê-lo, nem procuradores, nem juiz, nem ninguém. Do contrário, a lei diria que o processo seria público. Bem, um desses trechos vazados e que foram publicados pela imprensa, Marcelo Odebrecht teria dito que a ex-presidenta Dilma Rousseff sabia de doações de construtoras por meio de Caixa 2 para a campanha de 2014. O ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, comentou sobre esse vazamento. Toda delação, ela não pode ser tida como verdade. Um delator, às vezes, fala a verdade, às vezes mente e às vezes omite. Nesse caso, foi um vazamento que diz respeito a um segmento da delação do empresário Marcelo Odebrecht. O que eu posso dizer é que aquilo que nós vimos no cotidiano em relação à presidenta Dilma, isso é contraditório, porque, embora eu não tenha participado da campanha em 2014, eu era ministro, a orientação que vinha dela era muito clara para que não se tivesse nenhum tipo de despesa não contabilizada, até por razões óbvias. O ex-ministro falou com a imprensa sobre esse assunto depois de participar de um evento aqui em Brasília. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. E a gente começa agora a fazer o balanço político da semana, já lembrando que muitos dos pontos abordados neste primeiro bloco aqui nos corredores do poder estiveram na pauta praticamente todos os dias, de segunda até esta sexta-feira. Essa discussão mesmo nos seminários em relação ao sistema político, reforma política, isso ocorreu em vários dias da semana. Foram dois eventos especificamente, um evento do Tribunal Superior Eleitoral, um outro evento realizado aqui na Câmara dos Deputados com uma discussão ampla sobre sistema político e também sobre reforma política. E ainda com essas outras declarações, que aliás, sobre declarações que foram dadas nesses eventos, a gente volta a falar daqui a pouquinho. Mariana Jungmann já está aqui ao meu lado para conversar, para você lembrar aí esses fatos que marcaram esta semana. E aí a gente vai pelo menos nessa ordem do que a gente falou hoje no próprio programa, né, Mariana? Sem sombra de dúvidas, a questão da carne foi um dos marcos. Foi o tema que abriu
a semana, né, Rosiane? E a gente observa que esse tema permeou a semana toda. No domingo, o presidente Michel Temer abriu os trabalhos da semana mais cedo, recebendo embaixadores lá no Palácio para explicar sobre a situação da carne brasileira, tentar esclarecer que a questão da Operação Carne Fraca foi para investigar casos de corrupção e que não havia nenhum problema sistêmico de qualidade da carne brasileira. Ele recebeu com o ministro Blairo Maggi. Depois foi a vez do Senado convidar e o ministro Blairo Maggi vir aqui ao longo da semana também, Rosiane, para trazer os números do que está significando aí de prejuízo para o Brasil essa imagem de que a carne brasileira é ruim, né, de má qualidade. No caso do ministro Blairo Maggi, ele fez uma espécie de força-tarefa mesmo para tentar conter, né, esses danos, especificamente na área econômica, chegando inclusive, que foi um dos pontos que a gente abordou aqui essa semana, né, Mariana, a fazer toda uma estratégia de comunicação com a imprensa internacional, inclusive para poder levar essa informação para outros países, para tentar frear essa resistência que algumas nações, né, alguns governos já começaram a colocar em relação a restrições à carne. Foi um gerenciamento de crise a semana toda. A Rosiane recebeu, sim, uma equipe da TV estatal chinesa, por exemplo, levou a um frigorífico para mostrar. A gente lembra que a carne brasileira, China, foi a primeira a não deixar desembaraçar nos portos, que é como a gente chama quando o produto já está no porto e precisa passar ali pela fiscalização alfandegária para desembarcar. A China botou esse bloqueio aí, então o ministro passou a semana toda aí com esse trabalho e trouxe para os parlamentares um número alarmante. Ele disse que o prejuízo pode ser de R$1,5 bilhão por ano e que pode levar até 5 anos para a gente refazer a imagem do Brasil lá fora. E ainda sobre esse tema, houve também um trabalho muito forte do governo para pedir esclarecimentos da própria Polícia Federal, que tinha divulgado os detalhes da Operação Carne Fraca na semana passada, né, na sexta-feira da semana passada, e aí a Polícia Federal chegou a divulgar uma nota conjunta dizendo que esse caso investigado, essa questão da carne fraca, problemas com esse tipo de consumo, isso tinha sido fato isolado, que foi o principal trabalho do governo, foi tentar tirar aquela ideia de pânico nacional de que não poderia consumir carne. Então, assim, eram casos isolados, as investigações ocorrendo em 3 unidades da federação, né, Mariana? Você até ressaltou isso como uma prestação de serviço para a gente aqui, mas não foi o único tema da semana, a gente vai fazer inclusive o balanço nesse bloco e no próximo. Outro tema que realmente mobilizou aqui o noticiário político e aqui mobilizou, a gente pode dizer, essa Praça dos Três Poderes, que é aqui onde fica o Congresso Nacional, o Supremo e o Palácio do Planalto, foi a posse do novo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Rosiane, a posse ali do outro lado da praça reuniu realmente políticos e o pessoal do judiciário, dos altos cargos do judiciário, e foi também, Rosiane, uma semana em que houve ali aquela troca de farpas entre o ministro Gilmar Mendes e o procurador-geral da República, Rodrigo Janot. A gente viu aí mais uma vez Gilmar Mendes cobrando em relação aos vazamentos. Houve uma troca de farpas intensa entre os dois sobre a responsabilidade dos vazamentos das delações da Odebrecht. Que gerou, inclusive, declarações polêmicas. Você acompanhou com a gente aqui na TV Brasil, nos corredores do Poder e na Rádio Nacional, porque o procurador-geral chegou a falar, reclamar de desinteria verbal, sem citar diretamente Gilmar Mendes, mas que já ocorreu essa declaração justamente um dia depois de Gilmar Mendes ter reclamado de vazamentos, e aí Rodrigo Janot também considerou um absurdo haver alguma possibilidade de alguém argumentar que a própria Procuradoria poderia ter vazado esse material. Foi uma semana tensa em relação a essa fase de declaratório. E a gente nem falou do Congresso ainda, né? Olha, a gente deixa para o próximo bloco, porque aí também teve muita declaração e teve muita pauta polêmica por aqui. Você confere com a gente daqui a pouquinho, a gente volta já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do Poder. Uma dessas informações foi um anúncio de medidas em relação ao programa Minha Casa Minha Vida. Agora o fundo do programa vai passar a existir em todos os municípios. Quem tem os detalhes para a gente é Maíra Heinen, diretamente do estúdio da Rádio Nacional.
É isso mesmo, Rosiane. O Ministério das Cidades apresentou essas mudanças no programa Minha Casa Minha Vida hoje. A partir de agora, as famílias com renda de até R$ 1.800 que moram em municípios, como você disse, de até 50 mil habitantes, poderão financiar um imóvel pelo Minha Casa Minha Vida. Mas para que as construções sejam autorizadas nessas cidades, é preciso que estejam em locais com infraestrutura e perto de escolas, agências bancárias, correios e pontos de ônibus. As novas regras também definem que famílias que vivem em áreas de risco, que tenham pessoas com deficiência ou que sejam chefiadas por mulheres, terão prioridade para acessar o programa. Além disso, as alterações impõem o limite máximo de casas por empreendimento, de acordo com o porte da população. Serão até 500 unidades por conjunto habitacional, sendo permitido o agrupamento de até 2.000 moradias em cada complexo. Hoje, o presidente Michel Temer entregou 1.300 unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida em São José do Rio Preto, em São Paulo. Segundo o Ministério das Cidades, a obra custou 111 milhões de reais e deve beneficiar mais de 5 mil pessoas que têm renda mensal bruta familiar de até R$ 1.800. Rosiane. Olha, obrigada, Maíra Raine. Os detalhes, a gente lembra que você pode conferir lá no site da Agência Brasil, agenciabrasil.abc.com.br. Agora a gente vai conferir informações do Rio de Janeiro sobre novos casos de febre amarela. A Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro confirmou o 5º caso de febre amarela no estado. Mais uma vez, é um morador da cidade de Casimiro de Abreu, na Baixada Litorânea, cidade que fica a 130 quilômetros da capital. Até o momento dos 5 casos, um acabou morrendo. 2 foram internados, passaram por tratamento e já foram liberados. Um terceiro continua em tratamento, internado no Hospital dos Servidores, aqui na capital. O 5º e último caso é de um morador de Casimiro de Abreu, que até agora não apresentou necessidade de ir para o hospital. Está sendo monitorado pelas autoridades de saúde de Casimiro de Abreu. Todos os casos já foram repassados ao Ministério da Saúde. Essas foram as informações de Marcelo Castilho, diretamente do Rio de Janeiro. E agora a gente vai conferir o que ocorreu aí no noticiário nos corredores internacionais do poder. Paola Diorti traz os detalhes para a gente dos Estados Unidos, diretamente dos Estados Unidos, porque lá a polêmica agora é em relação à mudança no sistema de saúde pública, que foi adotado nos Estados Unidos e ficou conhecido ali como Obamacare. Vamos conferir as informações com Paola Diorti. Os líderes republicanos da Câmara dos Deputados norte-americana suspenderam hoje a votação da lei que iria substituir o Obamacare, atual sistema público de saúde norte-americano que foi implementado pelo ex-presidente 7 anos atrás. Durante a sua campanha, o presidente Donald Trump prometeu que iria acabar com o programa, assim como diversos deputados republicanos. Mas depois de muitas negociações, Trump e o presidente da Câmara, Paul Ryan, que bancou o projeto na casa, não conseguiram convencer os deputados republicanos a votarem a favor do projeto, mesmo o partido tendo maioria na Câmara e sendo o próprio partido do presidente. Paul Ryan disse em uma coletiva ao final da tarde de hoje que ele e o presidente chegaram perto, mas não foi possível ir adiante com a votação. Ele também disse que não sabe dizer se o Obamacare será substituído em breve. A votação era considerada o primeiro teste do poder de articulação do presidente Trump no Congresso norte-americano e a atual suspensão passa a ser a primeira grande derrota do presidente. E agora a gente vai conferir, é sexta-feira, você sabe que você confere conosco aqui as imagens que marcaram esta semana, hoje com a locução de Michele Canes, que é da diretora do nosso programa. Em Brasília, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, acompanhou a fiscalização de produtos derivados de carne em supermercados. A foto é de José Cruz. No plenário da Câmara, a oposição fez um ato contra o projeto de lei que libera a terceirização da mão de obra. A foto é de Fábio Pozzebon. E essa semana, os presidentes do TSE, Gilmar Mendes, e da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, participaram do Seminário Internacional sobre Sistemas Eleitorais. A foto é de Marcelo Camargo. E agora a gente confere os últimos destaques na Agência Brasil com Carolina Pimentel.
Rosiane, a Justiça determinou ao governo do Rio de Janeiro o recolhimento de imagens do Sistema de Segurança da Penitenciária de Bangu 8. Esse pedido foi feito após um agente penitenciário ter verificado que pelo menos 4 câmeras da unidade não estão funcionando. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária informou que vai aguardar o recebimento do relatório dessa vistoria que identificou essa falha para então se pronunciar. E é em Bangu 8, nessa penitenciária, que estão presos o ex-governador Sérgio Cabral e também a maioria dos envolvidos na Operação Calicut, que é uma das fases da Lava Jato no Rio de Janeiro. Uma outra notícia é que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica recomendou a condenação de 20 empresas e 3 entidades sindicais por formação de cartel no mercado de sal marinho. O Conselho constatou que por quase 30 anos o consumidor brasileiro comprou sal com sobrepreço médio de 20%. Segundo as investigações, essa combinação de preços ocorreu de 1984 a 2012. Ainda conforme a investigação, as entidades do setor fixavam preços em reuniões periódicas e pretendiam criar um conglomerado de empresas para controlar a oferta de sal no país. Por exemplo, esse grupo impedia a venda de mais sal por produtores aos refinadores para diminuir a quantidade de produto no mercado e assim evitar a queda do preço. Esse caso agora vai ser julgado pelo Tribunal do CAD. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. E eu sei que agora você já encerra a participação nos Corredores do Poder por hoje. Então, para você já um bom fim de semana. Mas para quem continua com a gente, bom fim de semana, hein, Carol? Para os que continuam com a gente, agora a Mariana Jungmann, que continua aqui ao meu lado, vai retomar aquele balanço da semana, porque lembra que no bloco anterior ela falou assim, Rosiane, olha que a gente ainda nem falou de polêmica no Congresso Nacional, porque teve, né, Mariana, e um dos principais assuntos foi a votação da terceirização. A Câmara aprovou o projeto que autoriza a terceirização para todas as atividades, né, não só atividades meio, mas também atividade fim, e esse texto foi para análise e sanção do presidente da República, Michel Temer. É isso, e aí ficou pendente um outro projeto que está no Senado, a gente falou disso aqui também ao longo da semana. Tem um outro projeto ainda no Senado, e aí aqueles que consideram que o projeto aprovado na Câmara não é bom, pretendem fazer mudanças nesse que está no Senado e aprovar ele, correndo, para que o presidente Michel Temer possa sancionar os dois, mais ou menos ao mesmo tempo, Rosiane, de modo a que ele feche com um as lacunas do outro e assim conjugue os dois textos da lei. E você conferiu conosco aqui informações de bastidores que eu contei para vocês com minhas fontes diretamente lá no Palácio do Planalto. Me telefonaram assim, faltando 5 minutinhos para o jornal ontem, justamente contando que realmente a ideia do presidente Michel Temer é esperar o Senado Federal se manifestar aí nessa votação dos projetos que estão lá na casa, para ver qual o melhor de cada um dos textos até decidir sobre sanção e veto, para encontrar uma proposta o mais equilibrada possível, já que a terceirização somente hoje, por exemplo, atinge aí 13 milhões de brasileiros. Então, são 3 milhões de brasileiros que dependem dessa regulamentação da terceirização. Outro assunto que gerou muita polêmica por aqui foi abuso de autoridade, foro privilegiado, pautas que voltaram para discussão no Senado. Outras duas pautas que a questão é polêmica e estão aí caminhando mais ou menos juntas, né, Rosiane? O Senado começou a discutir a proposta de emenda à Constituição que acaba com o foro privilegiado e aí ressurgiu na Comissão de Constituição e Justiça aquele projeto sobre abuso de autoridade, que foi discutido aqui no ano passado e estava meio ali esquecidinho. Bom, foi apresentado o relatório essa semana. Agora, tem um assunto que durante a semana a gente não chegou a contar detalhes para vocês, mas ontem a gente avisou que tinha sido aprovado um projeto que proíbe o uso de algemas quando presas estiverem parindo e no pós-parto também, imediatamente após. E aí Mariana Jungmann foi atrás das informações para contar para vocês, porque essa foi uma pauta importante que também vai agora para a sanção na Presidência da República. Esse projeto, Rosiane, foi aprovado aqui na Câmara na Semana da Mulher. Fez parte ali daquelas pautas da Semana da Mulher, estava no Senado, foi aprovado essa semana no Senado.
Senado e agora foi para a sanção presidencial. E ele, além de atender a questão das mulheres, busca atender também aquela súmula do Supremo Tribunal Federal sobre o uso de algemas. E Mariana Jungmann escreveu uma reportagem bem detalhada sobre isso, está lá no site agenciabrasil.abc.com.br. Vamos voltar à redação agora do nosso jornalismo na TV Brasil para conferir os destaques com Catiúcia Neri do nosso próximo noticiário nacional, que é o Repórter Brasil Noite. Boa noite, Catiúcia. Oi, Rosiane, boa noite. A gente vai trazer no Repórter Brasil os detalhes desse recolhimento das carnes de 3 frigoríficos aqui no Brasil. E eu vou só adiantar, como você já lembrou aí também nos corredores, que os consumidores eles vão ser reembolsados nesse recall das carnes. E aí, com essa crise no setor, Rosiane, o preço da carne começou a cair, pelo menos é o que mostra o Procon de São Paulo. E isso já traz um impacto no preço da cesta básica, que diminuiu quase 1% em uma semana. Eu tenho uma notícia boa, porque caiu o número de infecções pelos vírus da dengue, zika e chikungunya, que é transmitido aí pelo Aedes aegypti, né? Essa informação é de um levantamento recente aí do Ministério da Saúde. E a conta de viagens internacionais do Brasil, ela está negativa. O turista brasileiro está levando mais dinheiro para fora do que o estrangeiro traz para cá. Os gastos dos brasileiros no exterior aumentaram 60% só no mês passado. O Brasil está em primeiro lugar nos Jogos Parapan-Americanos de Jovens em São Paulo, já é o penúltimo dia de competições e vamos mostrar o que ainda está em disputa, Rosiane. E tem muito mais no Repórter Brasil às 7h45 da noite. Vocês estão todos convidados até lá. Obrigada, boa noite, Rosiane. Boa noite, Catiúcia. Bom fim de semana e olha, boas férias, porque eu sei que você vai ter aí merecido descanso por um breve período. Até a volta, hein? Bom descanso, bom fim de semana. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. Boa noite, bom fim de semana.